Então, gente, essa vai ser uma aula inicial, como introdução e para sensibilização ao curso de Fundamentos de Psicologia Analítica, que a gente vai dar agora, em 2022, como um retorno, tá certo? Às atividades presenciais, especialmente do mestrado e da universidade e as atividades de extensão. Tá? Quando a gente fala, então, em Psicologia Analítica, a gente tem que perceber que o Jung, tá, quando ele desenvolveu, para ele é muito importante a chamada função religiosa da psique, tá certo? Para ele, então, a religião, tá, ela era um elemento fundamental da psique humana. E a gente tem que pensar então, o que é a religião? Tá? A religião, automaticamente, a gente liga nos mitos. Tá? E os mitos, obviamente, está muito ligado à linguagem simbólica. Inclusive, uma grande crítica que ele faz é que a gente pega esses mitos aqui, atualmente, e a gente interpreta ou como se fosse uma espécie de mentira ou fantasia, tá? Ou, tá certo? Como se fosse uma interpretação literal. Daí é aquele exemplo que a gente vai ter, então, do criacionismo. Só que para Jung, os mitos têm toda uma estrutura, um jeito de ser, um significado, um sentido psicológico. Tá? Ou seja, se a psique tem uma função religiosa, o mito ele é também fundamental na psique humana. Tá? Nesse sentido, o mito ele é o que a gente chamaria, o que Jung faz, real. Tá? Ele tem uma certa realidade. Só que esse conceito da realidade para Jung é realidade psíquica, tá? Que é diferente da realidade como representação adequada ou cópia do real. O que é realidade psíquica? Realidade psíquica é aquilo que movimenta, tá? Que afeta, que produz efeito na psique, ou seja, no próprio sujeito. Então, o mito ele é uma realidade psíquica no sentido de que produz afeto, produz imagens, movimenta o sujeito, tem importância. Tá? A gente não trabalha na psicologia analítica com essa cópia como se fosse o mito é verdadeiro ou não. Hércules foi um herói grego ou não? O que interessa, sabe, que se criou aumentou. A gente interessa o quê? Que o mito, enquanto realidade psíquica, ele movimenta a psique, movimenta ele produz afeto, ele produz efeitos na psique, tá certo? Nesse sentido, então, ele é real. Tá? E, obviamente, para Jung, toda psique, tá? Ela é inicialmente individual. Então, a gente tem o mito, por mais que seja coletivo, ele tem o efeito no indivíduo. Tá? E essa realidade psíquica vai ser uma realidade psíquica do indivíduo que se coloca. Nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado, tá, com uma interpretação mecânica ou automática do mito. Tá? O mito, nesse sentido, enquanto realidade psíquica, tá, o mito, enquanto realidade psíquica, tá, ele vai ser produzido sempre no indivíduo. Então, ele não é automático. Tá? Ele não é automático, então eu vou acessar um mito do herói que daí a pessoa vai se identificar. Não, a pessoa vai ter que ela vai ter que se vincular com esse mito, vai ter que se tornar uma realidade simbólica. Tá? Nesse sentido, para a gente acessar essa realidade psíquica, essa realidade simbólica, a gente precisa, obviamente, de uma certa interpretação ou uma hermenêutica. Essa interpretação ela não é automática, ela diz muito mais de possibilidades de vinculação do que necessariamente exatamente o que vai acontecer, porque isso sempre vai depender do significado que o mito coloca. O que a gente pode falar quando a gente fala em termos de universais, sentido junguiano, tá? Em termos de possibilidades que se colocam. Tá? E, obviamente, as possibilidades, a gente, enquanto ser humano, as nossas possibilidades que os mitos colocam, elas podem se realizar ou não. Tá? Agora, quando a gente interpreta de forma coletiva, aí a gente tem, se o sonho
do indivíduo, tá, faz acesso ao inconsciente, o mito, para Jung, o próprio psicologia analítica, o mesmo campo, vai ser uma espécie de sonho coletivo. E, sendo sonho coletivo, obviamente, o mito é uma forma muito interessante de acessar esse inconsciente coletivo, tá, que obviamente é constituído pelo que a gente chama pelas estruturas universais, que são os arquétipos. Só que, mais um detalhe, arquétipo aqui não é automático, não é uma essência, tá certo? É uma possibilidade de realização, tá? E o arquétipo, quando ele acessa a coletividade, a psique coletiva, tá? Na realidade, a gente não acessa o arquétipo em si, a gente acessa o efeito que ele produz na psique, ou seja, a gente acessa a imagem arquetípica. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não fica falando imagem arquetípica, a gente fica falando arquétipo, mas está implícito que o arquétipo, per si, a gente não acessa. Tá? A gente acessa os efeitos que ele produz, que seriam as imagens arquetípicas. E lembrando que os arquétipos eles são como possibilidades, tá certo? Eles não são essências que são definidas a priori. Eles são possibilidades que a dinâmica dele vai dando uma trajetória particular em cada indivíduo. Tá? E, obviamente, nesse sentido, então, os mitos, eles acessam, como o sonho acessa o inconsciente, como está constituído no indivíduo, o mito coletivo, uma espécie de sonho coletivo que permite a gente acessar ao inconsciente coletivo. Tá? E daí, sendo o mito uma realidade psíquica, sendo trabalhado com uma espécie de coletivo e do inconsciente, a linguagem que ele vai utilizar, tá? Obviamente, tá? É a linguagem do inconsciente, que é a da metáfora e da analogia. Tá? Mas veja o que é interessante, tá? O mito, se ele não é automático, não interessa tanto a narrativa mítica em si. Interessa principalmente essa realidade psíquica do mito. Ou seja, uma consciência que se relaciona com o mito de uma forma profunda, de uma forma afetiva, no qual o mito produz efeitos, tá, nessa consciência. A gente chamaria isso, e a filosofia de certa forma faz, que é uma consciência diferente da consciência racional que a gente se coloca. Tá? A filosofia, de certa forma, tá, ou os pensamentos de modo geral, dividiria então uma consciência do ego, a gente poderia dizer como se fosse uma consciência racional, tá? Que está dominada pela lógica causal, da causalidade. E obviamente que está com foco, tá? E obviamente ela é uma limitação, ela tem limites. Limites tanto no tempo quanto no espaço. A consciência, por outro lado, ligada ao mito ou ao inconsciente, seria o que a gente chamaria de consciência mítica. Tá? Não vai ter a lógica causal, vai ter a ideia da lógica afetiva. Tá? A lógica afetiva é a lógica da analogia, certo? Do como ser. E, obviamente, ela é, em vez de ser limitada no tempo e no espaço, ela é atemporal. Deixa eu colocar aqui do lado. Ela é atemporal, tá? E ela procura a totalidade. Ela está integrada no mundo. Então, essa consciência que a gente chamaria consciência mítica, ela estaria exatamente ligada a essa vivência dos mitos. Estaria, obviamente, muito mais ligada ao inconsciente do que à consciência. Isso parece lógico, mas tem uma espécie de
pegadinha aí, tá? Aí a gente tem que perceber que quando Jung desenvolveu esses pensamentos sobre o mito, tá? A gente está lá em 1914, ou da década de 14, aquele no início, tá? A gente está numa Europa que se considera, tá, centro do mundo e da civilização. E essa Europa, obviamente, ela é uma Europa colonial. Quem não é europeu são os chamados primitivos. Tá certo? Então, nessa Europa, que é o centro da civilização, a realização maior é a ciência ou essa consciência do ego iluminista ocidental. E, obviamente, todo o globo deve convergir numa evolução em direção a essa Europa que se coloca. Isso dá uma espécie da antropologia, ou que a gente colocaria, evolutiva. Tá? Onde, abre aspas, os primitivos estariam mais próximos do inconsciente e, por consequência, do mito, e a civilização estaria, obviamente, na Europa, tá? E seria mais desenvolvido, estaria muito mais próximo dessa consciência racional. Isso tem uma espécie de visão, então, que os primitivos ou a consciência mítica seria uma espécie de infância da humanidade. Tá? E a civilização europeia, obviamente, estaria madura, seria para onde a gente encaminharia, seria a parte adulta da civilização. Tá? Obviamente, isso não se sustenta porque teria uma hierarquia entre consciência mítica, entre os povos primitivos e os povos europeus. É o que eles chamam tanto da colonização e a decolonial, é exatamente tentar retirar isso. Tá? Mas, de qualquer forma, fica essa ideia da consciência mítica, da consciência do mito, como uma estrutura fundamental do ser humano. Tá certo? Uma estrutura que a gente não tem como separar. E por isso que, de certa forma, é importante, porque a gente não elimina o inconsciente faz parte de nós. Então, o mito ele é como se fosse uma estrutura de base sobre o qual se colocam as outras formas. Tá? O que a gente tem? A gente tem que a consciência mítica, tá certo? Ela está muito próxima ao inconsciente, tá? Que numa interpretação equivocada seria ligada à infância da humanidade. Obviamente isso é um erro, tá? A gente percebe, que o Jung vai perceber, tá? Que essa consciência mítica, ela está presente também na civilização ocidental europeia. Tá? Então, nesses termos, ela é uma estrutura ou uma forma da consciência que se coloca. Tá? E é uma forma interessante porque, como o mito é uma totalidade, essa consciência mítica é uma espécie de integração ou de relação entre o consciente e o inconsciente, que é diferente da estrutura lógica. Tá? O Jung vai perceber isso, está muito claro também, quando ele estuda a alquimia, ou quando ele estuda os próprios mitos medievais. Então, a consciência mítica não é um retorno, tá certo? A uma infância da humanidade. É sempre uma possibilidade do qual a gente tem um mito, e do qual, do mito, dessa noção do inconsciente, como do inconsciente emerge o ego, dessa ligação com o mundo vai emergir a consciência racional ou científica. Então é uma estrutura de base que se coloca. Tá? Então não quer dizer que simplesmente seja... É uma forma diferente de ser, tá? Porque na Levi-Brühl, de quem Jung pegou esses efeitos, a antropologia evolucionista do início do século passado, de 1900, dava essa ideia de que o pensamento dos primitivos era, de certa forma, inferior, ele era diferente. Tá? Então, obviamente, isso é uma justificativa para a dominação europeia sobre o resto do mundo, sobre as colônias. Tá? Mas a gente percebe que, na realidade, nós trabalhamos com isso. E se a gente não tem ideia do mito,
a própria ciência se torna um mito. Isso que Jung vai colocar. E se a gente coloca claramente essa ideia, que a gente tem essa estrutura desse mito, tá? Como função ou como estrutura fundamental do ser humano. Tá? Aí a gente tem que ter uma certa noção, ou pensar o ser humano, que ser humano é esse do qual o mito é fundamental e como surge, de certa forma, colocaria. Para Jung, o próprio psicologia analítica, existe muito claro aquele processo de individuação, tá? Que seria uma ideia do desenvolvimento da personalidade. Tem que tomar muito cuidado também com isso, que dá uma espécie de mito, razão, depois integração novamente, como se existisse uma hierarquia. Tá? Mas eu vou fazer um recorte nisso daqui, que esse desenvolvimento da personalidade implica, muito anterior a isso, tá? Que o ser humano, que é a psique, tá? Ela busca ou ela procura significado. E esse significado, se seguir, a gente pode entender como estabelecer vínculos, tá? E relações, tá? E ligações. E essas ligações, esses vínculos que vão propiciar exatamente o desenvolvimento da personalidade e o processo de individuação. Que, a grosso modo, a gente tem as polaridades, que uma seria consciente e inconsciente, tá? Seria o eu interno, como que a gente percebe dentro, e o mundo externo, tá? Que seria o mundo. Então, quando se coloca a consciência, se percebe um eu diferente do mundo e o inconsciente. Então, a psique em busca de significado, ela está criando conexões e diálogo entre eu e o inconsciente e eu, o mundo. Porque a consciência, como é focada, implica exatamente nessa separação tanto do inconsciente quanto do mundo. Porque é inconsciente, a consciência a gente percebe como si próprio e a gente começa a perceber os limites, as bordas que se colocam. Então, a busca de sentido é exatamente a saída de uma totalidade original e a busca dessa integração ou reintegração, tá certo? Isso fica muito claro, de certa forma, quando a gente pode perceber essa noção de origem do mito. Então, a imagem original, a gente pode dizer que a natureza é como se fosse uma casa, um habitat, a morada do ser humano onde se coloca. Tá? Então, o ser humano, de certa forma, e essa integração, essa morada, tem a imagem muito forte da imagem básica da mãe e do filho. Tá? O filho que desce com a mãe. Então, essa seria uma imagem que mostraria exatamente, tá? A humanidade, tá? Totalmente integrada à mãe, à natureza, ao mundo. Tá? E, obviamente, quando a criança é um bebê, o self, a totalidade para ela, tá certo? É a mãe. Tá? Então, no mito, a gente tem a ideia de como a gente nasce, tá? Essa integração onde a gente se coloca, que é a ideia do paraíso. Tá? Para a psicologia analítica, então, a gente vai remeter o mito, tá, em termos coletivos, a esse processo de constituição do eu, de certa forma. Mas vejam, não dá para ser automático. Tá? E não é a infância da humanidade. É possibilidades dos quais a gente se coloca na ligação com o mundo. Tá? E, a partir do momento que a gente percebe, tá certo? Essa nascimento da consciência, separação do bebê da mãe, do homem da natureza, tá certo? A gente vai procurar formas de integração e dos quais os rituais são uma das formas mais importantes para se reunir num outro nível esse processo do símbolo. Aí vem bem a grande questão, da onde que surge isso, né, gente? É exatamente por quê? Porque o homem é muito diferente dos animais que simplesmente são, tá certo? Com o desenvolvimento, obviamente a evolução, tá? Até chegar no homem atual, a gente criou algumas coisas, tá? Em diferença em relação ao animal. Os instrumentos, o crescimento das pernas, as mãos livres para a manipulação dos objetos, tá certo? Ou seja, dos instrumentos, que possibilitou exatamente esse crescimento do cérebro e a criação de um mundo de representação, um mundo interno, tá? Que vai se perceber diferente do mundo que se coloca. Então, o mundo que está à vista lá, ele já não é mais suficiente, tá? Ele vai ampliar. E a gente vai tentar fazer diversos elementos
tá? Para dar conta. Tá? A consciência mítica, então, tem início, de certa forma, com essa questão do início da consciência humana, tá? Que é uma preocupação com o belo, tá? Ou seja, aquilo que não é só o suficiente, tá? É algo além. E, obviamente, essa consciência da morte, que percebe a transcendência, que a gente verifica através da cerimônia de sepultamento. Tá? E nessa ligação do percebimento do nascimento, da vida e da morte, a gente tem um fluxo vida, morte e renascimento que é vivido, tá? E que vai dar origem exatamente aos mitos, de certa forma, aos mitos de colocação. Esses mitos, obviamente, têm toda uma história que eles se colocam. Tá? Começa com os totens, ele tem exatamente essa relação com a vida. Tá? Os mitos não são automáticos. Os povos caçadores, eles dependem dos animais, então eles fazem uma espécie de pacto com esses animais que se colocam, como se os animais estivessem submetidos ou tivessem uma energia vital. Tá? E os rituais são exatamente quando a gente mataria o animal para comer, de certa forma se faz uma quebra. Tá? Mas ao mesmo tempo o ritual permite essa ligação com o mundo. Tá? Então é o retorno da energia vital à sua própria fonte, para colocar aquele ciclo morte, vida, renascimento. Tá certo? Então aqui a gente tem alguns exemplos que exatamente o totem aparece daí como um representante dessa vivência que se coloca. Tá? É uma espécie de símbolo. Veja, o símbolo está fazendo o quê? Unindo a experiência do mundo com essa experiência do transcendente. O símbolo faz essa função de conexão entre o mundo transcendente das energias vitais e o mundo do ser humano que a gente, de certa forma, está vendo. E está garantindo, então, essa circulação de energia, representando aqui daí esses rituais que se colocam. Tá? Outros povos, tá? Tem aqueles povos que são agrícolas, vão utilizar as imagens da grande mãe natureza, por isso estátuas de mulher. Tá? E aí o grande mistério que se coloca não é a transformação da energia vital, tá certo? É o milagre de, assim como a natureza gera os alimentos, o corpo feminino também gera, se coloca. Então a mãe natureza. Então essa ideia de gerador da vida e do alimento da vida. Tá? Mesma coisa do ciclo morte e renascimento que está ligado à grande mãe. Tá? E daí as imagens que se colocam da grande mãe como geradora, tá? Da vida que se colocam. Tá? Nesse aspecto, gente, a gente tem o xamã, tá? Que ele faz a ligação entre o mundo animal e o mundo do rito, vamos dizer assim. Então aqui a gente tem a representação de alguns, o tronco do jaguar, que exatamente vai fazer, vai ser como se fosse o ser humano, ou o elemento dentro da sociedade que vai fazer a ligação entre o mundo dessas potências transcendentes, o mundo espiritual, e o mundo do ser humano. Tá? Aí aqui, da tribo, da identidade, vai aparecer para o mundo do homem exatamente nesse totem, que no caso aqui seria o jaguar. Tá? E o ritual faz exatamente isso, propicia o acordo dos homens com a divindade. Tá certo? Essa quebra não ocorreu, que vai ser a garantia desse ciclo de renovação. Tá? E ele repete qual ciclo de renovação? Morte, renascimento, morte, desenvolvimento, queda, renovação. Ele vai garantir, tá, esse ciclo, a continuidade do acordo. E daí que tem uma coisa muito clara, né? O ritual é uma repetição dos eventos originais de criação. Então é uma repetição dos modelos dos deuses, tá certo? Então a gente tem um exemplo muito claro na missa, que a gente repete de alguma forma toda a Via Crucis de Jesus Cristo na missa. Isso é extremamente importante porque, assim como integra o homem no mundo, ele vai integrar a sociedade no mundo e os homens dentro da própria sociedade. Tá? Então é muito importante o ritual, em termos de valores, marcar os valores que são dados dos deuses, que garantem a continuidade do ciclo cósmico, tá? E fazem esse acordo entre o homem e o mundo, ou seja, fazer essa integração tanto do homem com a divindade, com os deuses, quanto os homens entre si, essa integração social. E a gente tem aqui uma imagem muito clara dos Chucarramães de um ritual, tá? Mostrando claramente essa potência da natureza fora
aí a sociedade ocidental tenta se defender, de certa forma, da natureza com a tecnologia e com a ciência, né, e dominar ela, mas aqui a gente percebe o homem pequeno diante da natureza e esses rituais de integração, tanto o homem em sociedade, quanto o homem ou essa sociedade com a própria natureza em estado bruto, tá certo? E aqui os rituais próprios, da onde as pessoas vão integrar na sua vida cotidiana. Tá? Nesse sentido, gente, o mito, tá? Ele prevê exatamente isso que eu coloquei, tá certo? Uma noção da vivência desse mistério, daquilo que está além do homem, porque o homem, quando se percebe, ele se percebe muito pequenininho diante de uma natureza que é imensa, tá? E ele vai fazer exatamente significado, ele vai procurar dar um sentido que vai fazer uma ligação do homem consigo próprio, tá? Com a natureza e com a sociedade, que são os outros homens. Tá? O mito integra tudo isso numa totalidade. E, obviamente, é uma linguagem simbólica, não é uma linguagem racional. Tem elementos racionais de vivência? Tem, mas o mais importante é uma linguagem simbólica e a gente vai adotar ela do ponto de vista do inconsciente da psicologia. Não é a definição estrita. Vocês vão ter muitas teorias sociológicas, antropológicas que vão trabalhar sobre o mito. A gente vai aqui fazer um recorte, obviamente, da psicologia analítica e de uma pessoa muito próxima que vale muito a pena entender, ler e acompanhar, que é o Joseph Campbell. Tá? Por que isso, né, gente? Na nossa visão, então, o mito, como um sonho coletivo, é a representação exata, então, desse inconsciente. Se o mito é coletivo, o inconsciente coletivo que aparece aí. Tá certo? Então, essa foi uma primeira introdução para mostrar que o mito ele é fundamental na vivência do homem com o mundo. Tá certo? Então, o homem, diante do. Se percebendo jogado no mundo separado, ele vai tentar reintegrar, ele vai tentar construir um significado. Tá? Ele vai tentar resgatar aquela unidade original, que ele percebe que ele se quebrado pelo desenvolvimento da consciência, da representação, da morte. Então, ele vai construir narrativas sobre isso, que é exatamente narrativas de criação do mundo, etc., tá? Que vão exatamente dar o lugar do homem no mundo e vão mostrar para ele como ele vai vivenciar esse movimento, como ele vai construir significado, ou seja, conectar, e pensando que essa lógica não é uma lógica racional, é uma lógica essencialmente afetiva, tá? De aplacar, que aplaca a angústia dele diante disso daí. Tá? Então, próximo momento ali, eu vou continuar ali no próximo vídeo, né, fazer uma sequência, tá? Para explicar do ponto de vista da psicologia analítica de como se colocaria, tá? E dar também mais uns toques sobre o que seria o mito. Tá? Então tá certo, gente. Eu vou passar a sequência ali depois.